Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, prazer enorme estar aqui, é uma honra para mim ter recebido esse convite para a gente bater um papo sobre direito administrativo na segunda fase de ADM, né? Uma honra para mim estar aqui no perfil da Editora Método. Estou muito feliz aqui por poder ajudar vocês nessa semana aí, na semana mais crítica, né? A gente está aí, hoje é quinta-feira, a gente está aí há dois dias na nossa prova é domingo, né? Então, assim, eu acho que é um momento certo para a gente poder bater um papo sobre direito administrativo na segunda fase, né? É o tempo certo, é o momento certo da gente poder conversar, é agora, tá legal? Então, vamos lá, vamos bater um papo sobre o que a gente pode esperar aí da nossa segunda fase, o que vem aí pela frente, né? O que a gente pode aguardar em relação ao direito material, ao direito processual, o direito administrativo como um todo, né? Um beijo grande para Camila, que fez esse meio campo aí para a gente poder estar batendo esse papo aqui com a galera. Olha só, então, sem perder muito tempo, já que a gente tem uma limitação aqui de horário, né? De tempo, vamos falar um pouquinho do que a gente pode esperar aí para a prova de domingo, direito administrativo. Vamos dar uma olhadinha no que tem de importante aí pra gente, no que pode cair, o que cai, como é que a banca se posiciona, como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente vê o direito administrativo aí na segunda fase? Olha só, todo mundo me pergunta o seguinte, quando está fazendo o curso de OAB, primeira fase, todo mundo me pergunta a mesma coisa. Professor, quantas peças existem em direito administrativo na segunda fase? E minha resposta é muito simples. Peça, originalmente, de administrativo, só tem duas, que é o recurso administrativo e o parecer. Só que o recurso administrativo e o parecer nunca caíram na FGV. A FGV, ela não cobra peça de direito administrativo, ela cobra as peças constitucionais e processuais. Então, assim, para direito administrativo, a gente não tem que se preocupar com peças administrativas, a gente tem que se preocupar com as peças processuais e constitucionais, os remédios constitucionais e as peças do CPC, tá legal? É isso que cai, não cai nada relativo ao direito administrativo como peça, né? Não cai parecer, não cai recurso administrativo, não cai impugnação ao edital de licitação, não cai nada disso. O que cai é peça processual. E assim, eu vou contar um segredo para vocês aqui, para vocês não esquecerem mais isso, tá legal? Presta atenção. Não se preocupem com a forma da peça. Na hora que estiver lá se deparando com a prova da OAB, não se preocupa com a forma. A forma da peça é o que te dá menos ponto. O que te dá mais ponto é o direito material. É isso que importa. Então, direito material é o mais importante, é o que te pontua. A peça, a não ser uma contestação, mas a peça, ela vai te dar lá 1,5, no máximo 1,8. 1,8, a forma da peça. Agora, o direito material que vai te dar lá os 3 pontos, 3,5 pontos. Então veja, se você coloca a forma errada, não é o nome da peça. A peça você tem que acertar. Se você errar a peça, zera a prova, tá legal? Você tem que acertar a peça. Então o primeiro passo é identificar qual é a peça. E isso é a parte mais fácil. Mais fácil é você identificar qual é a peça. Depois de identificar a peça, se preocupa com o direito material, não com a forma. Quando eu digo forma, por exemplo, endereçamento. Endereçamento vai te tirar aí 0,10, 0,20. Fechamento da peça, vai tirar 0,10, 0,20. Pedidos, vai tirar aí 30, 40, 0,30, 0,40. Então, assim, a forma da peça, endereçamento, pedido, isso aí vai te tirar no máximo 1,5 ponto. Agora, o direito material é o que pega, tá legal? Direito material da peça é o que realmente pontua. E aí a gente tem que ser cirúrgico para não errar esse direito material da peça, tá legal? Então vamos prestar atenção, vamos ficar atentos a isso, né? Identificar a peça é o primeiro passo. Abriu a prova, vai direto para a peça e já identifica de cara a peça. A questão vai te dar o caminho. O enunciado da questão vai te dar o caminho para você não errar a peça, tá legal? Você vai ver lá qual é a peça. De cara, você já vai perceber qual é a peça.
Por exemplo, se não falar nada de nenhuma ação judicial em curso, é uma inicial. Se já tiver uma ação inicial em curso, mas não tem sentença, né, e não tem uma decisão interlocutória, é contestação. Se tem uma decisão interlocutória, é agravo. Né? Se fala em cidadão, é ação popular. Se fala em, por exemplo, que violou um direito líquido, um direito que não cabe prova, é mandado de segurança, se estiver dentro do prazo 120 dias. O enunciado da peça vai te encaminhar para que você não erre a peça na hora da prova. Identificou a peça, show, 50% resolvido. Agora, se preocupa com direito material, tá legal? Direito material, porque a forma da peça vai te tirar muito pouco mesmo. Vai tirar lá 1,5, 1,6. Maravilha. Até hoje, o que já foi cobrado em direito administrativo de peça? O que já caiu de ADM em peça? Até hoje foram 7 peças em direito administrativo. 7. Quais são essas 7? Uma inicial, procedimento comum, né? A inicial no procedimento comum no caso do direito administrativo, ou é uma indenizatória ou é uma anulatória. Não foge disso, tá legal? Repetindo, a primeira peça, uma inicial, que pode ser tanto indenizatória em face do Estado, ou pode ser uma anulatória, algum ato administrativo ilegal que precisa ser anulado. Fechou. 2. Contestação. Contestação já caiu 2 vezes. 2 vezes já caiu contestação. 3. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento já caiu umas 3 ou 4 vezes. Agravo de instrumento. 4. Apelação. A apelação já caiu 4 vezes. Apelação. 5. Mandado de segurança. 6. Ação popular. 7. Recurso ordinário constitucional, o ROC, recurso ordinário em mandado de segurança. Então foram 7 peças. Inicial, contestação, agravo, apelação, mandado de segurança, ação popular e ROC. 7 peças até hoje. E vamos lá, vamos tentar aqui fazer um estudo, né, de adivinhação no que pode vir domingo aí pra gente. Considerando que o último exame, né, foi cobrado uma inicial anulatória ou um MS, aceitou as duas, e em Porto Alegre caiu uma peça, lá em Porto Alegre foi uma apelação. Então veja, 25º, o último exame, foi uma inicial anulatória ou mandado de segurança, aceitou as duas. E lá em Porto Alegre, que foi aplicado separado, porque teve um problema lá, em Porto Alegre foi uma apelação. Então assim, caiu um recurso, caiu uma ação, uma peça de constitucional, que é o mandado de segurança, e caiu uma inicial. A inicial já caiu demais, muito. Então assim, o que eu acho que pode cair nessa próxima agora? Eu acho, minha aposta, uma contestação. Eu acho que pode cair uma contestação, tá legal? Uma contestação ou pode cair uma ação popular. Na minha opinião, né, se eu tivesse que apostar aí um dinheiro, eu diria que pode ser uma contestação ou uma ação popular. Mas da onde eu cheguei nisso, né? Porque contestação já tem muito tempo que não cai, uma contestação, e uma ação popular a mesma coisa. Vieram aí uma sequência de recursos, depois entrou a inicial, depois mandado de segurança, depois entrou uma outra apelação. Então, para mim, tá aí, né, na beira de cair uma contestação ou uma ação popular. Uma coisa ou outra, tá legal? Preocupações, vamos lá. Primeiro na ação popular. Se for uma ação popular, a gente tem que se guiar, né, guiar pela Lei 4717 de 65. Vamos seguir pela Lei 4717 de 65, se for uma ação popular. Mas como é que eu identifico a ação popular? Bom, a questão vai te narrar algum ato praticado pelo poder público lesivo ao patrimônio ou à moralidade ou ao meio ambiente e vai falar a palavra cidadão. Maravilha, né? Falou cidadão, eu já sei que é uma ação popular, tá legal? Cuidado com isso. Caiu então o enunciado da peça, caiu que alguém praticou um ato lesivo contra a administração pública, um gestor público fez alguma coisa sem licitação, usou um dinheiro público, usou um bem público para proveito próprio. Isso tudo aí leva a uma ação popular. E aí você vai usar o rito especial da ação popular, que é a Lei 4717 de 65. Além disso,
Como é uma inicial também, né? A gente vai usar lá o artigo 319 do CPC. Então preste atenção, 319 do CPC, que me dá o roteirinho de peça. E a Lei 4717 de 65, que vai falar do rito especial da ação popular. Combinado? Beleza? Então é a minha primeira aposta, ação popular. A minha segunda aposta, uma contestação. Depois pode me cobrar, tá? Uma segunda aposta, contestação. Por que eu acho que pode ser uma contestação? Porque a última vez que há uma contestação foi no 10º exame. A última vez que há uma contestação foi no 10º exame. Nós vamos para o 26º exame. Então tem muito tempo que não caiu uma contestação. Como é que eu identifico uma contestação? Bom, já tem uma ação inicial em curso, não é? E eu preciso responder. No caso ali eu estou advogando para o réu e eu preciso responder essa ação que está em curso. Eu sou o réu, eu estou advogando para o réu e eu preciso responder. E aí, resposta do réu é uma contestação, tá legal? Em relação à contestação, qual é o nosso principal foco e a nossa principal preocupação? Cuidado, preliminares. Preliminares é a nossa principal preocupação em contestação. Quais são as preliminares? Estão lá no artigo 337. As preliminares estão no 337 do CPC. Tudo que tiver ali é preliminar, né? Problema com ilegitimidade passiva, problema com incompetência, problema com inépcia da inicial e prescrição. Normalmente é isso que cai, né? Ou a prescrição que você alega ali na preliminar da contestação, você começou a peça da contestação, né? O endereçamento é fácil, já está lá, é o mesmo da inicial. Na contestação, você vai se qualificar, né? Vai qualificar lá as partes e depois você coloca os fatos e já entra com a preliminar. Preliminar. Aí você diz, preliminar, ou uma prescrição, preliminar, ou uma incompetência de juízo, ou uma ilegitimidade passiva, ou uma inépcia da inicial, enfim, está tudo no 337 do CPC. 337, além da prescrição. Então, o maior cuidado que a gente precisa ter na contestação são as preliminares. Aí depois você entra no mérito, né? Acabou as preliminares, aí você coloca. Se nada disso, se por acaso, por amor à argumentação, né, o juízo não aceitar as preliminares, então vamos para o mérito. Aí lá no mérito, você vai dizer, né, você vai responder, vai rebater cada argumento que o autor colocou lá na inicial, que você vai ver que o juiz, que a questão vai te dar. Tá legal? Então vamos lá, minhas duas apostas, né? Ação popular, como é que eu identifico? Lesão ao patrimônio público, cidadão, 4717, 319 do CPC. Uma contestação, né? 337 das preliminares, a minha principal preocupação é o 337, e aí fica fácil, o resto é fácil, tá legal? Pode me cobrar, porque assim, a intuição é forte em relação a essas duas peças aí, ação popular ou contestação. Em relação ao direito material, em relação às questões discursivas, né, a gente vai enfrentar aí 4 questões discursivas, além do direito material da peça. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Agente público. Agente público sempre cai. Se não cai na peça, cai nas questões. Ou peça ou questões. Agente público sempre cai. E aí, onde é que eu consigo me situar no tema dos agentes públicos? Artigo 37 a 41 da Constituição e Lei 8.112. Se for alguma coisa relacionada à responsabilidade do servidor e PAD, Processo Administrativo Disciplinar, Lei 8.112, tá legal? Artigos, anota aí, 116, 117. 116, deveres, 117, proibições. Artigo 133, PAD sumário. Artigo 143, PAD ordinário, tá legal? Então, esses artigos a gente tem que estar atento, tá legal? 116, 117, 133, 143. Lei 8.112. Se for agente público, é responsabilidade. Pode ser também improbidade administrativa. Se cair qualquer coisa relacionada à improbidade administrativa, seja na peça, seja nas discursivas, então 8429 de 92. Lei 8429. A Lei 8429, ela traz um rito especial da ação civil pública
de improbidade, ação civil pública de improbidade administrativa. Ela traz um rito próprio ali. Artigo 17 é um dos mais importantes da Lei 8429. Artigo 17, se for peça. Se não for peça, se for questão discursiva, aí tem vários artigos lá que são importantes na 8429, né? Como, por exemplo, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 7º, 8º, o artigo 9º, 10, 11, 12, o artigo 20, o artigo 21 e 23. Esses são os mais importantes, tá legal? 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 23. Esses são os mais importantes da Lei 8429. Isso se for agente público, responsabilidade e improbidade administrativa. Maravilha. Outro ponto importante, que eu acho que a gente tem que estar atentos aqui. Controle da administração pública. Sempre cai uma questão de controle. Né? Vem caindo, por exemplo, Lei 9784. Vem caindo com frequência a Lei 9784. Ou é uma questão de processo administrativo, ou é uma questão de recurso administrativo. Mas sempre vem caindo Lei 9784. Dessa vez, eu acho que pode ser cobrada alguma coisa ligada a Tribunal de Contas, tá? Tribunal de Contas, controle, atuação sobre atos e contratos da administração pública, Tribunal de Contas, artigo 70, 71 e 75 da Constituição. Tribunal de Contas, 70, 71 e 75 da Constituição. Cuidado, Tribunal de Contas pode sustar atos ilegais, mas não pode sustar contrato. Contrato, quem susta é o Parlamento. O Tribunal de Contas susta ato, tá legal? Artigo 71, inciso 10, parágrafo 1º e 2º, ok? Lembrando, Tribunal de Contas é órgão. Tribunal de Contas não pode estar sozinho em juízo, a não ser para defender competências institucionais. Mas ele é órgão. Quem tem que defender Tribunal de Contas é o Estado lá pelo qual ele está vinculado ou a União Federal. Tá legal? Se for o TCU. Maravilha. Outra questão importante, licitação. Sempre vem caindo questões de licitação na prova de segunda fase. Sempre. Licitação sempre cai. E aí, ou vai cair na peça, ou vai cair nas questões discursivas. Vamos ficar, atentos à licitação. E aí, licitação para onde eu vou? Lei 8666 ou Lei Complementar 123 de 2006, artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, fala da licitação com participação de microempresas, né? Mas assim, na segunda fase, mais cobrado na segunda fase de licitação é, de fato, a Lei 8666. Vamos ficar atentos aí, né, à Lei 8666, vamos ficar atentos à participação de consórcios nas licitações, muito importante isso. Vamos ficar atento às qualificações na licitação, para participar da licitação, né? Artigos 28 a 33, vamos ficar atentos a isso, 28 a 32, qualificações, 33, consórcios. Vamos ficar atentos a isso, tá legal? Licitação, a parte relativa à dispensa de licitação, né? Contratação direta, dispensa de licitação 24, inexigibilidade de licitação 25. Vamos ficar ligado nisso aí também, que é importante pra gente, né? Muito importante também essa parte de licitação, Lei 8666. Então vamos lá, recapitulando, né? O que eu acho que é importante aqui. Outra questão importante, consórcio público, também é muito importante. Não é o consórcio de licitações, não. É o consórcio público, Lei 11.107. Consórcio público, Lei 11.107. Há muito tempo que não cai uma questãozinha de consórcio público. Então, é uma boa aposta, viu? Lei 11.107. E aí, vamos ficar atentos em relação ao consórcio público na questão do controle dos consórcios públicos. É outro ponto interessante. Lei 11.107, artigo 9º e seu parágrafo único, combinado com o artigo 4º, inciso 8º, todos da Lei 11.107, tá legal? Ligado total nesses artigos aí e na Lei 11.107, que fala do controle dos consórcios públicos. Bom, consórcio público, ação popular, contestação, né, licitação, controle do Estado, controle da administração pública, Tribunal de Contas, tudo, agente público, tudo isso, improbidade,
Tudo isso é muito importante para a gente, muito. Vamos ficar atentos, ligados a essas questões de suma importância na segunda fase. Não vamos dar mole nisso, tá legal? É fácil, direito administrativo é tranquilo, tem roteirinho, tem consulta à lei, à legislação, então fica fácil da gente matar essas questões de direito administrativo. O código administrativo, ele de legislação administrativa, né? Ele sempre nos dá toda o que a gente precisa. É só a gente fazer assim. Eu sempre oriento os meus alunos da mesma forma, de segunda fase. Olha só, caiu uma questão. Primeira coisa que eu tenho que fazer, questão discursiva, por exemplo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar qual é o tema. Eu falo mapa de identificação de tema, o MIT, mapa de identificação de tema. Aí eu começo a fazer um rascunho para poder me identificar. A questão, eu estou lendo a questão, o enunciado da questão, e estou fazendo um rascunho do lado, né? Mévio, que era o representante legal de um consórcio, e eu vou colocando. Tema principal, consórcio. Identifiquei o tema principal. Cara, se eu identificar a lei 11.107, só fazer o link mental, né? Consórcio público, lei 11.107, acabou a questão. Você vai lá na lei 11.107 e resolve a questão. A questão vai estar lá para você, batendo na sua cara lá, tá legal? Então assim, não tenha medo, não tenha medo. Começa com a peça, lembra, identifica a peça principal, não se preocupa com a forma, identifica a peça. Identificou a peça? Show de bola. O que eu acho? Ação popular ou contestação? Tá legal? É o que eu acho que pode cair. Beleza. Cuidado com o preliminar. Beleza. Fiz a peça. Direito material da peça é o mais importante. O que pode cair? 3 sugestões para mim. Ou vai cair licitação na peça, no direito material da peça, ou vai cair uma questão envolvendo servidor público, improbidade ou até mesmo responsabilidade, ou vai cair uma questão de responsabilidade civil. Ponto. É o que eu acho que pode cair, tá legal? Ou licitação, ou servidor público, ou a questão que envolve responsabilidade civil do Estado. Não acho que saia disso direito material da peça. Beleza. Abri a prova. Primeira coisa que eu olhei, peça. Li a questão, fiz o rascunho, fiz o mapa. Identifiquei o tema, identifiquei a lei. Beleza. Identifiquei a peça. Fácil identificar. Muito fácil. Até hoje só foram 7. Não vai fugir disso. Tá legal? 7 não vai fugir disso. Dessas 7 eu limitei em 2. Ação popular ou contestação. Seguimos. Direito material da peça. Ou vai ser licitação. Vamos ficar atentos aí para isso, tá? Ou vai ser, né, licitação, lei 8666. Ou vai ser servidor público. E aí, servidor público, improbidade, ou 8.112, 8429, 8.112, ou vai ser uma responsabilidade civil do Estado, e aí, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é a base de partida ali, que fala da responsabilidade civil do Estado, tá legal? Maravilha. Depois que eu conseguir rascunhar toda a peça, eu vou partir então para escrever a peça. Eu vou escrever a peça. Não fique com medo de escrever a peça, que é a parte mais fácil da prova. Se identificar a peça e for no direito material certinho, o resto é tudo fácil, né? Caber a peça, vou para a discursiva. Dou uma olhada na discursiva. Só tenta controlar o horário. Não passa de 2h30 na peça. Por favor, promete isso para mim? Você promete para mim que não vai passar de 2h30 na peça? Não passa, tá legal? Tenta fazer a peça em 2 horas. Você consegue, tá? Fiz a peça, vou para as questões discursivas. Nas questões discursivas, a mesma coisa. Identifico o tema da questão e vou na lei, no calcanhar da lei. Vou lá na lei e pronto, a resposta está lá. Se for uma questão de Tribunal de Contas, artigo 70, 71, 75 da Constituição, beleza? Se for uma questão envolvendo processo administrativo e recurso administrativo, 9784 na veia. Se for uma questão de responsabilidade do servidor, artigo 143, 133, 116, 117 da Lei 8.112. Se for uma questão de consórcio público, 11.107 de 2005. Então assim, tá tudo amarradinho pra gente. Não tem como errar.
eu estou muito tranquilo em relação a essa peça de domingo, né? Essa prova de domingo como um todo. Eu estou muito tranquilo. Então, assim, vamos acertar, vamos arrebentar, vamos tirar pelo menos 7 pontos aí nessa peça, nessa prova, né? A peça vale 5, então vamos tentar aí fazer pelo menos uns 3 pontos na peça, e aí a gente vai garimpar aí mais 3 pontos nas questões cursivas. Mais ou menos isso. Vamos tentar seguir essa ideia aí. Só precisa de 6. 6 pontos passa. Quem tira 10 passa da mesma forma. Então vamos tentar ficar nisso aí, tá legal? De resto, né, não se preocupa, ok? Que mais assim que eu posso pensar em temas importantes? Olha só, questão de contrato administrativo. Consórcio, já vimos. Questão de concessão de serviço público. Questão de concessão de serviço público é lei 8987 ou lei 11.079. Se cair uma questão que envolva concessão de serviço público, é 8987, concessão comum, ou se for uma PPP, parceria público-privada, 11.079 de 2004, tá legal? Serviço público, concessão comum, 8987, PPP, 11.079. Maravilha. Desapropriação. Desapropriação é outro tema importante que já não cai há algum tempo, né? Caiu em Porto Alegre uma questãozinha sobre desapropriação. Caiu lá em Porto Alegre, né, uma questãozinha que falava sobre ocupação temporária. Então, assim, eu acho que é um bom tema também para uma questão discursiva, né? A questão das intervenções do Estado na propriedade. E aí vamos ficar atentos para desapropriação. Aonde eu acho desapropriação? Artigo 5º, inciso 24 da Constituição e Decreto-Lei 3365 de 41. Anota aí. Desapropriação. Artigo 5º, inciso 24 da Constituição e Decreto-Lei 3365 de 41, ok? Maravilha. Desapropriação sancionatória. Se for uma desapropriação sancionatória ou punitiva urbana, então eu vou para o artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, ou eu vou para a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, artigo 8º, que aliás é uma outra boa pedida, viu? Estatuto da Cidade, Lei 10.257, deixa marcado aí na sua legislação também. Desapropriação urbana punitiva, 182, parágrafo 4º da Constituição, artigo 8º da Lei 10.257, ok? Beleza. Desapropriação punitiva rural, reforma agrária, 184 a 186 da Constituição e Lei Complementar 76 de 93. Deixe isso anotado aí também, tá legal? Artigos 184 a 186 da Constituição e Lei Complementar 76 de 93, ok? Desapropriação punitiva rural. E a expropriação confiscatória? Artigo 243 da Constituição. Deixa marcado também. 243. Expropriação confiscatória, ok? Não tem dúvida, não tem erro. Intervenções na propriedade sempre caem. Agora, uma surpresa, né? O que pode cair além disso tudo que eu falei aqui? Mais surpresas. Lei anticorrupção. Ainda não caiu, né? Uma questãozinha que envolvesse uma questão mais elaborada de lei anticorrupção. Até caiu no 25º, no último exame, caiu uma questãozinha que envolvia a lei 12.846. Mas é bom repetir, né? É bom a gente reforçar a lei anticorrupção, lei 12.846. Se cair, por exemplo, que uma pessoa jurídica causou uma lesão à administração pública, então responsabilidade objetiva, lei 12.846, lei anticorrupção. Acordo de leniência, artigo 16 e 17 da lei anticorrupção, 12.846. Outra leizinha importante aí é a lei de acesso à informação, lei 12.527, lei de acesso à informação. Deixa registrado isso aí. Outra lei importante, intervenção do Estado no domínio econômico, lei 12.529, lei 12.529. Então são duas leis importantes, 12.527, 12.529, tá legal? As duas leis extremamente importantes para a gente resolver aí, para a gente marcar, deixar marcado a nossa legislação, tá legal? E de resto, é ir para a galera. De resto é tranquilo, a prova de ADM é uma das mais fáceis que tem.
A segunda fase de EADM é muito tranquila. As peças não vão variar muito. É isso que eu acabei de falar. Apostando ação popular e contestação. Apostando preliminar de contestação. Então vamos ficar atentos aí, né? Direito material, licitação, qualificação, artigos 28 a 32 e mais o 33 da Lei 8666, consórcio público, Tribunal de Contas, 9784, processo administrativo, enfim, um monte de coisa aí, mas tudo delimitado e a gente não vai errar. Tá legal? Tranquilo? Eu acho que era isso, né? Eu acho que eu já dei o recado que era necessário, já estou falando direto aqui há meia hora já, né? Você deve estar aí cansado de ouvir a minha voz aqui, falando direto com você, né? Quero, assim, de coração, mais uma vez, agradecer aí a Editora Método pela oportunidade da gente estar aqui dando essa dica para essa galera toda, essa galera linda, maravilhosa aí, né? E desejar para vocês uma excelente prova no domingo, que vocês arrebentem no domingo, tá legal? Tô aqui com o coração apertado e se precisar de mim, Gladstone Felipe Oficial, Instagram, Gladstone Felipe Oficial, me adiciona e vamos juntos rumo à aprovação. Combinado? Beleza? Galera, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado aí, Camila, pela oportunidade. Obrigado, Editora Método. Um beijo enorme para vocês e a gente vai se ver por aí, tá legal? Valeu! Tchau, tchau!